Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Pai. Avançando por esse período chamado Quaresma, eu quero trazer um versículo do Evangelho que a gente está lendo como nosso tema de casa, como nosso exercício, como nossa leitura comunitária. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, os versículos 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. É interessante que depois disso ele retira e vai, alta madrugada, orar. Os discípulos correm atrás dele, o buscam, o procuram, e ele deixa claro: foi para isso que eu vim. Vamos a outras cidades, vamos anunciar o Evangelho, vamos anunciar a boa nova da salvação. Mesmo em meio a uma agenda corrida, mesmo a fama que já era grande, embora que aqui estamos falando do início do ministério de Jesus, ele guardava tempo para estar conversando com o Pai, para estar orando, tendo aquele tempo de qualidade junto com o Pai, e não permitia que todas estas coisas tirassem o seu foco. Seu foco era levar a boa nova de salvação a todas as pessoas, quanto mais pessoas melhor. Esse era seu foco. Assim também isso te ensina a importância de, independente da agenda, da nossa agenda muitas vezes pesada, corrida, nós devemos estar reservando tempo de qualidade para a oração. E nunca perdermos nosso foco como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, conversar com o Pai? Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença, Te louvando, Te dando graças. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nos dás vida. Nossa vida só ganha sentido quando estamos na Tua presença, porque a vida veio de Ti, Tu és o autor da vida. Quanto mais distantes de Ti ficamos, mais sem vida ou mais sem sentido a vida fica. Pai amado, nós Te louvamos por todas as bênçãos, toda a provisão, e colocamos nas Tuas mãos nossa vida, nossas famílias, esse tempo que aqui teremos de oração, partilha da palavra, para que Tu possas estar falando no nosso coração, nos motivando, nos alimentando espiritualmente. Acolhe-nos na Tua presença e sobre nós, sobre cada um de nós, derrame da Tua bênção, da Tua paz. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Dona Diva, boa noite. Jesus abençoe seu lar. Isaías capítulo 42, outro versículo para nossa reflexão. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pulso sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Uma das alusões, um dos anúncios que vem através dos profetas a respeito daquele que haveria de vir. Aquele que, embora Senhor, viria como servo para servir, para ser luz tanto para judeus como para gentios. Sim, ele veio para restaurar a nossa esperança, a esperança da vida. Sem ele, nada conseguimos, nada podemos ter. A vida é sem sentido. Por isso que nós precisamos de Jesus, precisamos entregar a Ele nossas vidas, para que verdadeiramente nossa vida ganhe sentido. Somente nele
a nossa vida ganha sentido. Amém? Obrigado, Vó Diva. Muito bem, queridos, começamos último domingo, né? Dia 9, uma experiência nova, com 2 cultos, um às 9 horas da manhã, horário tradicional, que a gente vem fazendo há anos, e o outro 19 horas. 2 momentos especiais, com pessoas diferentes, sempre, inclusive ao repassar para o bispo mencionou isso, sempre tem pessoas que não podem de manhã, elas vão poder de noite. Então foi um tempo abençoado, e assim nós seguimos, avançamos, todos os domingos, 9 horas e 19 horas. Nesse período quaresmal, nós celebramos Santa Ceia nos 2 horários. É um tempo especial, um tempo de nos achegarmos ao Senhor. Durante a semana nós somos desafiados à prática do jejum, mas ao final de semana é dia de festa, porque nós lembramos o dia que o Senhor ressuscitou, ou seja, a ressurreição do Senhor. Então nós celebramos ceia, nós celebramos com alegria, porque o Senhor ressuscitou e nele nós temos vida e vida em plenitude. Então todos os domingos, 9 e 19 horas, nosso templo está aberto para acolher você, para celebrar junto conosco. Amém, queridos? Essa é uma das formas com que a igreja tem para servir o povo. São visitas pastorais, culto nas casas, cultos dominicais em 2 horários diferentes, conforme, para atender mais pessoas, enfim, ferramentas, instrumentos que a igreja oferece para atender melhor as pessoas. Então, glória a Deus, porque Ele nos inspira, Ele nos conduz. Glórias sejam sempre levadas a Ele, porque Ele é o Senhor da igreja. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Claro, propaganda aqui, no próximo domingo tem galeto, então oremos por isso, nos somemos como voluntários, né? Precisamos do voluntariado, precisamos de doações, porque tudo isso, quando se soma, mais aquele pessoal que compra o seu cartão, ajuda nas vendas, tudo isso, quando se soma, resulta no sucesso da promoção. Então, se some da forma que você tiver condições, sendo voluntário, doando, comprando o seu galeto, certo? Sua porção, né? Se some conosco. Amém, queridos? Vamos avançando. Nossa palavra do dia, essa série de pregações que nós estamos seguindo, 40 dias de joelhos em oração. Nós fizemos iniciando este momento, né? Nós fizemos alusão no momento em que Jesus, depois de ter curado muita gente, depois de muito trabalho, com certeza um dia cansativo, alta madrugada, ele se retira e vai para estar de joelhos na presença do Pai. Se isso era central, isso era importante para Jesus, nós também precisamos disso. E aqui reforçando, não é apenas uma prática, um ato simbólico, a prática religiosa é um ato simbólico, não. Joelhos no chão significa ou indica um coração que está rendido, um coração que reconhece a soberania divina e busca força, busca direção do Senhor. Então não é algo vazio, não deve ser algo vazio, mas algo que demonstra nossa humildade, nossa reverência. É literalmente a criança que se joga nos braços do Pai, humildemente reconhecendo que precisa do socorro do Pai, que é frágil, mas reconhece que Deus é todo-poderoso. Então, coloque-se de joelhos diante do Pai, que essa seja uma prática diária,
constante em nossas vidas, porque isso nos aproxima mais do Pai. Então, durante todo esse período quaresmal, nós vamos estar falando desse tema, da importância de estar de joelhos orando. Então veja, isso também é bom nós reforçarmos aqui. Cada mês ou cada período de tempo nós escolhemos aqui uma série de pregações. Aqui já falamos sobre família, sobre finanças, sobre a importância da unidade na igreja. E agora nós vamos falar sobre a centralidade de estar de joelhos, orando de joelhos na presença do Pai. Então, quando você se conecta, quando você está nos cultos, acompanha os devocionais, as séries de pregações, você está adquirindo ferramentas, instrumentos para fortalecer a sua fé. Então, avançando, nosso texto base, livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Assim diz o texto da palavra de Deus. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões, e disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus, porque confiara em seu Deus. Amém, queridos? Palavra poderosa essa. É importante nós destacarmos que essa passagem sempre chama a atenção, né? Quando se fala em Daniel, a primeira coisa que vem à mente, cova dos leões. Mas houve uma decisão. Uma decisão que levou a esse resultado. Capítulo 1 de Daniel, o versículo 8 nos diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Embora a oferta, as tentações fossem muitas, para ele deixar de lado as instruções da palavra de Deus, ele permaneceu firme. Ele decidiu não contaminar-se. Agora, pense que isso era feito num ambiente hostil, num contexto de perseguição. Ele era escravo numa terra estrangeira. Então, longe da sua família, longe dos seus queridos, embora tivesse esses amigos juntos com ele, que também eram judeus, né? Mas ele estava longe da sua terra, longe do que seria a sua igreja, o seu templo, né? A casa de oração. Mas ele decide se manter fiel. Eu estou longe, ninguém está vendo, mas eu vou me manter fiel. Eu não vou me deixar envolver pelos encantos desta realidade, e vou me manter fiel a meu Deus. E ali
ele se manteve fiel a Deus, uma vida de oração constante, e isso fez com que ele chegasse ao resultado da cova dos leões, sair dali ileso. Muitas ameaças, perseguição, mas ele demonstra que através da oração, esse instrumento através do qual se desenvolve comunhão íntima com o Pai, é possível permanecer firme, é possível encontrar força, resistência para se manter fiel. Então, independente das circunstâncias, eu e você devemos buscar fidelidade. Isso é um compromisso que vem de dentro de nós, é aquela decisão nossa. E tem uma frase de Charles Spurgeon que nos ajuda aqui, falando sobre a importância da oração. A oração é o fôlego da alma. Sem ela, o crente está morto. Daniel estava longe da sua família, longe de seus parentes, longe da sua terra, longe do templo onde se buscava a Deus. Ele era escravo, mas a oração foi aquele alimento, foi aquela força que o mantinha vivo, cheio de vida, cheio de esperança, o mantinha firme e lhe dava forças para lutar no meio daquele ambiente hostil. Lhe dava forças para dizer: eu creio nesse Deus e vou permanecer nesse Deus. Ele negociou ali a sua condição, ele negociou a condição para que ele deixasse de comer alguns tipos de alimentos e permaneceu firme, porque ele estava alimentado espiritualmente. Se nós tivermos a oração como nossa base, como uma constante na nossa vida, podem vir os desafios, mas nós vamos ter comunhão íntima com o Pai. Sem oração nós estamos mortos, mas com oração, através da qual nós desenvolvemos comunhão íntima, nós nos mantemos firmes. Então, aprendemos com Daniel que a oração é essencial para a nossa sobrevivência espiritual. Amém? Em tempos de perseguição, a oração precisa ser intensificada. Sim, ela é a nossa linha direta com o Pai, através da qual nos vem força, nos vem direção. Muitas vezes, por sermos pressionados, por estarmos num ambiente hostil, ou muitas vezes até quando a gente está num ambiente de conquistas, de alegria, a gente se esquece ou deixa de lado a oração. Mas aqui o nosso foco é o contexto de perseguição. Muitas vezes quando o ambiente é hostil, os desafios vêm, os problemas surgem, a gente está correndo, procurando solução e se esquece. Se jogar nos braços do Pai e buscar socorro no único que pode nos dar direção. Então, no contexto de Daniel, um decreto foi publicado, dizendo que todo homem, por espaço de 30 dias, que fizesse petição, ou seja, fizesse uma oração a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. Veja a atitude, veja o que Daniel fez. Em vez de se desesperar, em vez de tentar negociar com o rei, ele era conhecido. Então, veio o decreto. Você não pode orar, você não pode pedir nada, nenhum Deus, a nenhum homem, a não ser ao rei. Ele, como era conhecido e, de certa forma, próximo ao rei, poderia ter apelado, ir lá correndo, tentar negociar, tentar conseguir aliados. Veja o que Daniel fez. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto, no andar de cima, onde janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Uau! Isso é a atitude correta para mim e para ti em ambientes de perseguição,
em ambientes de pressão, de problemas. Quando vem notícias negativas, quando vem aquela pressão, antes de tentar negociar, antes de tentar fazer do nosso jeito, antes de sair buscar soluções, nós devemos se prostrar de joelhos diante do Pai, porque é nele que está a força, a direção que nós precisamos para enfrentar então o problema que está diante de nós e alcançar a solução no Senhor. Então, você quer solução para os seus problemas? Não permita que essa pressão, esses desafios, esses problemas tirem teu foco. Você primeiro precisa estar na presença do Pai, reabastecendo, se fortalecendo espiritualmente, para que depois você tome a decisão, para que depois você dê a resposta, para que você procure, quem sabe depois, um médico para ver a questão, os passos seguintes daquele exame, daquele resultado negativo que veio naquele exame, ou daquele problema financeiro. Então, antes de qualquer outra atitude, prostrados diante de Deus, orando, buscando nele força e direção. Nesses contextos de pressão, a nossa fidelidade é testada, né? A quem nós somos fiéis? Nós se lembramos de quem no desespero? Daniel, naquele contexto, decreto saiu, ele não tinha... Eles tentaram pegar ele de todas as formas possíveis. Não conseguiram. Ele era muito correto, muito verdadeiro. Seu caráter não tinha nada que o manchasse, que fosse manchado. Mas ele orava e tinha aquela prática como costume. E os seus inimigos conseguiram convencer o rei a fazer o decreto e ele não se deu conta, assinou, ele não tinha como tirar aquele decreto. Mas Daniel, em vez de se desesperar, ele se prostrou, continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então, aquilo que a gente estava falando antes. Como chegar à cova dos leões e sair de lá ileso? Decida se manter fiel ao Senhor. Tenha a oração como uma constante na tua vida. Por mais que tenha oposição, pressão, te mantenha firme. Então, pode vir alguma perseguição, pode vir alguma antipatia, algum problema no ambiente de trabalho, pode vir alguns desagrados no ambiente familiar? Pode. Mas o que eu e você devemos fazer, seguindo o exemplo de Daniel? Permanecer firme em oração. Amém? Segundo ponto, a oração em tempos de perseguição precisa ser intensificada. Em segundo lugar, é fonte de confiança. Sim. Orar nos dá confiança. É literalmente a criança que está se jogando nos braços do Pai e abrindo seu coração ao Pai, falando do problema que está enfrentando, falando da dor que está sentindo. É a criança que se prostra nos braços do Pai e abre a Ele seu coração. Então, quando eu oro, eu estou criando um coração confiante em Deus. Muitas vezes a gente fica ansioso, preocupado. O que vai acontecer? E agora? O que será da minha vida? Como vou pagar essas contas? A gente se desespera. Entra a ansiedade, que é a doença do século. A palavra de Deus menciona e enfatiza para que a gente não ande ansioso, mas que aprenda a colocar no lugar da ansiedade a oração. Então, queridos, se mantenhamos firmes, porque a oração cria ambiente de segurança, confiança. Versículo 16 nos diz: então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Eu sou rei, mas eu não posso fazer nada por você. Muitas vezes o médico chega pra gente com essa mesma explicação. Muitas vezes o advogado chega pra gente, o gerente do banco chega pra gente e diz isso: não tenho o que fazer. Então você não pode contar comigo. Mas o rei disse isso: você não pode contar comigo, não tenho como tirar esse decreto. Que esse seu Deus, a quem você serve, te livre. Ah, ele fez, ele livrou.
E é interessante porque o rei ele tinha um carinho, ficou ali de certa forma na torcida por Daniel. A fé de Daniel impactou aquele pagão. A fé de Daniel, a vida de oração de Daniel, o seu servir continuado a Deus, fez com que o próprio rei fosse tocado por essa fé. Então que a sua fé toque o coração das pessoas que convivem conosco. As pessoas que convivem com você sabem da sua fé? As pessoas que te acompanham nas redes sociais, eles sabem em quem você crê? Isso lhes impõe respeito, admiração? Se mantenha firme na fé, para que, além dela gerar em ti confiança para os embates, para os problemas, para os tempos de tempestade ou deserto, ela também impacte o coração daqueles que estão por perto de ti. E por que não? Desafia eles a entregarem também suas vidas ao Senhor Jesus. A oração em tempos de perseguição precisa ser intensificada. É fonte de confiança e, por fim, crê no sobrenatural. Sim. A oração ela nos leva para além do que a gente pode compreender ou realizar com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. É aquilo que o próprio rei disse, que o seu Deus te livre. Eu não posso fazer nada por ti. E ele também tinha plena consciência de que Daniel não tinha nada que pudesse fazer. Porque ele não era, aqueles animais não eram domesticáveis. Eles eram, e ainda mais nesse contexto, eles estavam famintos. Daniel não conseguiria lutar contra eles. Com as suas próprias forças não conseguiria fazer nada. Mas Deus podia fazer algo por ele. Sim, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você já ouviu esse versículo? Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é poderoso em fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Daniel capítulo 6, versículos 21 e 22 nos diz: Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Pensa, isso seria normal? Isso seria natural? Leões famintos dentro de uma jaula e uma pessoa ali dando sopa? Em poucos minutos eles o devorariam. Mas Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum, pois ele foi considerado inocente à vista de Deus e não fez mal algum contra o rei. Pensa, a lógica natural é que em poucos minutos ele fosse devorado. Então pensa lá no seu exame que veio com resultado que você não esperava. A sua contabilidade está horrível, sua vida financeira está toda bagunçada, você não está bem de saúde, você está com problema com parentes, família, aquele ambiente naturalmente você não tem saída, aos olhos de todas as pessoas você está quebrado ou você não tem outro resultado a não ser caminhar para a morte, enfim, ser vencido por aquele problema, se isolar. Mas Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou nós possamos pedir. E Ele, através desse contexto de oração que nos liga uns aos outros e acima de tudo nos liga a Deus, nos eleva a um nível sobrenatural. O Senhor enviou os anjos para livrá-lo. Queridos, confiar em Deus nos leva para além do natural.
além do natural. O mesmo Deus diante do qual Daniel se prostrou e orou é o mesmo Deus que eu e você agora estamos prostrados, orando, lendo a sua palavra. O agir sobrenatural de Deus sobre a vida de Daniel e seus amigos é o mesmo. Assim como ele fez lá, ele pode fazer sobre a minha, sobre a tua vida. Só que há um princípio lógico aqui. Deus age de forma sobrenatural para livrar e sustentar aqueles que nele confiam, não é mágica. Ele livra, sustenta aqueles que nele confiam. Como a gente começou e a gente lembrou, Daniel capítulo 1, por isso que é bom ler todo o livro, ele decide firmemente não se contaminar. Havia tentações, banquetes diante dele, e ele decide não tocar naquele banquete. Ficou ali somente com legumes e água a beber. Isso os manteve vivos, saudáveis. Então, mesmo que te ofereçam prazeres, coisas deliciosas que esse mundo, mas se isso desagrada ao Senhor, decida se manter fiel. Veio o decreto, veio o problema, o que Daniel fez? Se colocou de joelhos e orava, dando graças a Deus, como costumava fazer 3 vezes ao dia. Então, que na tua vida, a oração seja uma constante. Então, queridos, para a gente terminar, a história de Daniel nos desafia a sermos fiéis em tempos de opressão, em tempos de problemas e dificuldades. Reflita, queridos. Nas suas dificuldades, você tem buscado a Deus em oração? Quando as dificuldades sitiam você, bloqueiam tuas ações, travam sua vida, intensifique as orações. Orar e orar sem cessar, como disse e orientou o próprio Senhor. Clame, se derrame, se prostre de joelhos diante do Pai. Perceba que a oração se torna fonte de confiança. Ela me torna mais forte, mais confiante. Afinal de contas, eu tenho Deus Todo-Poderoso, que é íntimo meu, com quem eu converso diariamente. E Daniel nos ensina a respeito disso. Ele não demonstra desespero diante do decreto, ele não demonstra desespero diante da cova, porque ele estava confiante no seu Deus. A sua vida estava nas mãos do Senhor. Venha o que vier, eu sou do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, fonte de confiança, oração. E confie que Deus, Ele age de forma sobrenatural em resposta às suas orações. Agora, reforce aqui. Enfatize isso. Lembre-se sempre. Daniel era crente em Deus. Ele acreditava em Deus. O texto, que nós lemos, ele conclui dizendo que ele tinha sido livre dos leões porque ele confiara em Deus. Não foi mágica, porque ele tinha confiado em seu Deus. Ele saiu de lá ileso. Se ele viesse com algum arranhão, se ele viesse machucado, nós iríamos dar glória a Deus, mas ele veio livre totalmente, sem nenhum arranhão. Mas isso foi resultado de alguém que acreditava, de alguém que confiava em Deus e orava em Deus. A vida dele pertencia a Deus. Talvez o que você precise hoje é entregar-se totalmente ao Senhor. O segredo do sucesso, o segredo de uma vida mais que abençoada, é você entregar tua vida nas mãos do Senhor. Daniel prosperava em todas as áreas. Por quê? O versículo 28 do mesmo capítulo 6 nos diz que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.
Ele superou a cova dos leões. Seus amigos superaram o caldeirão de fogo. E eles prosperaram, porque se manteram fiéis, porque confiaram em Deus. Não permitiram se contaminar. Eles entregaram verdadeiramente sua vida ao Senhor. Que você possa fazer o mesmo. Quer ter os mesmos resultados? Faça o que eles fizeram. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Você tem alguma dúvida como isso pode acontecer ou o que deve fazer? Fale conosco e a gente vai orientar você. Amém, querido? Pessoal de Erechim, Dona Celina, seu Pandolfo, família, Jesus abençoe esse lar. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Mais uma vez reforçando aqui, nossos encontros são dominicais, 9 horas e 19 horas, agora em 2 horários. Olhe por nós. Você também recebe através do seu WhatsApp devocionais diários. Você também pode receber uma visita pastoral. Você também pode acolher um culto na sua casa. Também tem essa live, enfim, vários instrumentos através dos quais a igreja te ajuda a se alimentar espiritualmente, a se achegar ao Pai e entregar verdadeiramente sua vida ao Senhor Jesus. Oremos? Pai querido, nós nos prostramos na Tua presença, te adorando, te glorificando. Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Nossa vida pertence a Ti, Jesus. Somos obras de Tuas mãos. O que seria de nós se não fosse a Tua grande misericórdia? O Seu amor sendo derramado dia após dia sobre nós. Teu cuidado, Tua provisão, tudo vem de Ti. Então, se somos algo, se temos algo, é porque Tu tens cuidado de nós. Tu tens derramado bênçãos sobre nossa vida. Mesmo que nós não acreditemos ou achemos que a força é nossa própria força, nossas próprias decisões, tudo vem de Ti. Obrigado, Paizinho. Obrigado por tudo que tens concedido a nós. Tua provisão, Teu sustento, Teu cuidado. Nós Te louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Na Tua presença nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa vida desagrada muito a Ti. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa nosso pecado, Senhor. Perdoa as tantas vezes que nos desgarramos, deixamos de lado a Tua palavra, a Tua orientação e seguimos nossos desejos, nossas vontades. Tenha misericórdia, Pai. Nada merecemos a não ser o castigo, a condenação. Mas nos aproximamos de Ti unicamente confiantes no Teu amor, na Tua misericórdia. Perdoa o nosso pecado e dá-nos o Teu Santo Espírito. Ele que nos assiste em nossas fraquezas, para que saibamos como orar, para que saibamos qual é a decisão certa a tomar, qual é o caminho certo a trilhar. Ele é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador. Venha com Teu poder sobre nós, não desista de nós, Senhor. Continua a Tua obra sobre nós. Cada pessoa que se conecta, cada pessoa que é alcançada através dessa live, nós entregamos nas Tuas mãos. Somos Teus, Jesus. Abençoa nossos lares, abençoa nossos queridos. De forma especial nós lembramos nossos queridos que se encontram enfermos. Cuida, abençoa, protege. Abençoa nossos queridos, derrama sobre eles a Tua bênção, a bênção da saúde. Cuida de nós, Senhor, como igreja, para que possamos cumprir o propósito que nos confias nessa cidade, onde quer que nos enviares. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos em Tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado pela companhia. Que essa palavra aqui partilhada se multiplica 100 por 1 no teu coração. Você pode compartilhar, você pode comentar, enfim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.